E o Corinthians definitivamente não fez por merecer a classificação, já não tinha feito contra a Portuguesa. Aliás, o Corinthians numa sequência, tirando o jogo contra o Flamengo e Bragantino, provavelmente, um início de temporada bem regular para baixo, né, o Andrezão? Como é que você viu o Coringão nesse começo desse primeiro trimestre? Cara, eu vejo com bastante frustração, apesar de que a gente teve alguns recortes bem positivos, como foi a Supercopa, como foi, apesar da derrota, o jogo contra o Palmeiras, onde o time jogou bola, o Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians vem tendo resultados positivos, apesar também da derrota na estreia contra o Bahia, também conseguiu mostrar um bom desempenho na Vila Belmiro. Eu acho que acaba sendo frustrante porque a gente esperava mais. É um time do Corinthians que a gente sempre viu crescer em momentos decisivos, em momentos de mata-mata, em clássicos, e que a gente ainda não viu acontecer em 2026, com exceção à Supercopa. O jogo contra o São Paulo, o Corinthians se impôs dentro de casa, mas ainda assim saiu só com um empate, que saiu aos 44 do segundo tempo. Foi muito melhor do que o Santos na Vila Belmiro e também não conseguiu sair com resultado. Foi melhor contra o Palmeiras e também saiu derrotado. Então, acho que nesse momento é frustração, e principalmente individualmente também. Tem vários jogadores que a gente viu apresentar um nível no ano passado que esse ano não jogaram. Para mim, o Memphis é o caso mais claro, um jogador que ainda não estreou em 2026. O Raniel é um outro jogador que também está bem abaixo, chegou a comprometer em algumas partidas. Então, acho que a palavra do momento é essa: é frustração, muito por conta da eliminação e do desempenho dentro de campo também, mas apesar de eu entender também que faz parte, é um início de temporada, o Corinthians está sim se reformulando nesse momento, chegaram várias contratações, ainda vai ser anunciado o Lingard, ao que tudo indica, então acho que é normal que haja essa oscilação, mas é fato que a gente esperava bem mais. Pois é, meio frustrante para o torcedor do Corinthians, ô Diegão. A gente vê que o Corinthians, apesar das contratações, ainda sofre muito com opções no ataque, principalmente, né? Como o André falou, alguns jogos a gente comandou o jogo, mas não conseguiu transformar em gol, né? E aí, com as ausências de Yuri Alberto, Caio César, as opções ficaram restritas no último jogo, né? Você acha que foi falta de banco ou falta de tesão do time titular mesmo para conquistar essa vaga na final? Cara, assim, muito se falou dessa sequência que o Corinthians teve de 5 jogos consecutivos fora de casa, né? Que aliado a sequência muito grande já de jogos, se não estou enganado, os meninos me ajudem aí, foram 9 jogos só no mês de fevereiro, né? O Corinthians fez essa sequência, mas também muito em função da classificação do Campeonato Paulista, né? Se o Corinthians tivesse conseguido, como no ano passado, decidiu em jogo único com o Mirassol, decidiu em jogo único contra o Santos, a gente não teria essa sequência de resultado, de jogos fora de casa. Ninguém tem dúvida que enfrentar um Novo Horizontino, por exemplo, na Neoquímica Arena, né, nós teríamos muito mais chance de classificar. Mas, assim, pensando um pouco pelo lado do que as comissões técnicas falam, e eu entendo que acaba soando um pouco como desculpa para o torcedor, né? Realmente foi um início de ano insano, né? Com Supercopa do Brasil, com Campeonato Paulista em paralelo ao Campeonato Brasileiro. Então não é pura e somente a questão da quantidade de jogos e de dias. Né? Teve decisão aí no meu termo, o Campeonato Paulista afunilando e a gente tendo que jogar Campeonato Brasileiro. Então, assim, e muitas vezes o futebol ele é feito de pequenos detalhes. Por exemplo, o André, né? O André comentou dos bons desempenhos que o Corinthians teve nos clássicos, e eu concordo, mas o Corinthians acabou não tendo um bom resultado. A quinta colocação do Campeonato Paulista, como eu acabei de dizer, ela acabou impactando nessa sequência de jogos, mas basta lembrar que o próprio Palmeiras não garantiu a primeira colocação no campeonato. Né? O todo-poderoso Palmeiras, e aqui eu nem falo em tom de ironia, é o momento do Palmeiras, o Corinthians fez 2 pontos menos na classificação. Né? Então, assim, para vocês verem como às vezes um pequeno detalhe aí que o Corinthians acabou deixando passar. Teve o lance lá da Vila Belmiro que eu achei um absurdo, aquela falta que foi dada do Gustavo Henrique, que, sabe, vocês percebem como é um detalhe? Então, assim, frustrante ter sido eliminado para o Novo Horizontino, mas eu acho que o balanço ele é positivo. Eu vejo o Corinthians com bons sinais, do Dorival conseguindo manter um padrão. Eu concordo que os últimos jogos o desempenho não tem sido bom, mas acabou tendo bons resultados. Então, quando você não desempenha e consegue também ter resultado, mostra um pouco também de maturidade da equipe do Dorival. Então, eu vejo um time do Corinthians num bom caminho. Agora, realmente, faltam peças para o ataque. O Corinthians sofreu com lesões. O próprio Caio César, que seria um desafogo, acabou se lesionando e pouco jogando e demonstrou ali bom
os requisitos no pouco tempo que a gente viu dele, né? Não aqui o defendendo como um grande craque, mas, por exemplo, no último jogo a gente precisou ver um Dieguinho entrando na partida, o menino da base, que eu acho que é importante que a gente tenha essa opção, mas errando tudo na partida. Né? Por quê? Porque você não tinha um Caio César. Então, na minha visão, o balanço ele é positivo. A eliminação é frustrante, obviamente, mas, como diria Augusto Melo, vem coisa boa por aí.